Depois de semanas de tensão, abril é o corte, a separação entre o que fica e o que precisa ir. Abril é o mês em que as tensões acumuladas não podem mais ser contidas. Desde os eclipses de março, as estruturas foram sendo pressionadas e agora elas cedem. A lua cheia escancara acordos frágeis, Marte e Plutão se enfrentam sem disfarces e as retrogradações de Vênus e Mercúrio revelam o que estava escondido. Não dá mais para negociar com o que nos fere. Abril é o momento onde o conflito se impõe, dentro e fora, e quem evitar o enfrentamento vai ser atropelado por ele. Vamos entender porque esse é um ponto-chave para esse ano. Fica comigo até o final, porque abril é o tipo de mês que você precisa entender antes que ele aconteça com você. Oi, eu sou a Isa, trabalho com astrologia séria há mais de 5 anos e estou cansada de ver a astrologia sendo banalizada. Eu também trabalho com numerologia e oráculos e construí uma base sólida de análise simbólica ao longo do meu caminho, o caminho do eremita. E hoje eu vou te trazer essa profundidade através da análise do céu do mês de abril. E aqui no dia 4 de abril, a gente tem um grande trígono menor ou grande sextil envolvendo Saturno em Peixes, o velho sábio no signo da dissolução, tratando das nossas estruturas mais sutis e inconscientes. Temos Urano em Touro, o planeta da ruptura, voltado para a matéria, para a segurança, para a estabilidade. E temos Marte em Câncer, onde ele se encontra debilitado, reativo e muito emocional. A gente tem aqui a representação de um potencial alquímico de transformação. Nós temos uma ação emocional que pode ser estruturada e amadurecida com essa conexão de Marte e Saturno aqui. Temos uma mudança nas estruturas que sustentam o nosso mundo físico e psíquico com essa conexão de Urano e Saturno. E temos uma ação reformadora representada por esse contato entre Urano e Marte. E esse padrão aqui, embora seja um padrão harmônico, ele carrega a tensão das forças que operam nele. Marte em queda em Câncer, Saturno em um signo de águas ocultas e por vezes turvas, e Urano que é instável por natureza. Então esse aspecto ele não promete calmaria, mas uma reorganização estratégica. E se por um lado Marte em Câncer fala da reação emocional, de uma postura defensiva, de agirmos com base nas nossas feridas, a Lua crescente em Câncer que vai encontrar Marte e vai participar desse grande sextil, representa as feridas em si, a necessidade de lidar com a raiz do problema para dar andamento ao nosso processo de crescimento emocional. Então, esse é o momento onde conseguiremos romper não apenas com as ações reativas, mas com a origem delas. Canalizando a ruptura de Urano para reorganizar as nossas noções de segurança representadas por Touro, porque no momento todas essas noções de segurança que a gente tem estão baseadas nas ilusões psianas. Então vamos entender um pouco essa narrativa. A gente reage com agressividade quando a gente se sente ferido. E a gente se sente ferido e amedrontados porque a nossa noção de segurança representada aqui por Touro foi desafiada. E aí Saturno entra com a maturidade de lidar com essas questões mais subjetivas e inconscientes representadas por Peixes. Porém, Peixes também representa a dissolução e a ilusão. Então, somos confrontados com as estruturas que construímos com base em ilusões e que agora se dissolvem frente à postura pragmática e realista de Saturno. O signo de Peixes também fala dos limites, da ausência de limites, do autossacrifício, e Saturno vem justamente traçando essas barreiras, esses limites que vão fazer parte da mudança representada por Urano, trazendo uma nova noção de segurança para Touro. Uma segurança interna que não se projeta aqui nos outros. Porque a segurança que a gente encontra no outro é sempre frágil. A gente não pode controlar ou prever o outro. Por isso Marte em Câncer é tão frágil e tão volátil. Porém, Marte vai entrar em Leão esse mês, falando da autoconfiança, da autoafirmação nas nossas atitudes. E para isso é fundamental começar o mês com esse processo aqui de reestruturação emocional, construindo limites claros e amadurecendo a nossa visão da vida. Não é à toa também que a retrogradação de Mercúrio e Vênus aconteceu aqui entre Peixes e Áries e finaliza justamente nas águas piscianas, trazendo clareza após esse período de revisão, justamente sobre a questão dos limites, do autossacrifício e de uma visão fantasiosa da vida. Essa é uma configuração que mexe com todos nós, porque envolve os signos cardinais quadrando e opondo Marte em Câncer, toca os signos fixos opondo e quadrando
Urano em Touro e tocam signos mutáveis opondo e quadrando Saturno em Peixes, ou seja, não tem uma área do zodíaco que não vai ser tocada por essa configuração. Mas é importante observar aqui o grau. Quem tem planetas ou pontos importantes entre os graus 20 e 29 de qualquer um dos signos, sente esse processo acontecendo com mais força nas áreas da vida ativada por esses pontos, ou seja, nas casas astrológicas em que estão e também nos temas representados por determinado planeta ou ponto. Por exemplo, uma pessoa que tem Vênus aqui em Gêmeos no grau 23, na casa 7 do mapa natal dela. Ela poderá sentir esse processo acontecendo no amadurecimento das suas associações, parcerias, casamento, compreendendo quais dinâmicas foram construídas com base em ilusões e expectativas irreais, e agora pedem por maturidade e responsabilidade emocional. Ainda mais com uma Vênus natal instável, dependente de muitos estímulos, é possível que haja um questionamento do porquê se precisa de tantos estímulos, do porquê de certas instabilidades e por aí vai. Só que eu quero lembrar que os planetas geracionais, Urano, Netuno e Plutão, não impactam tanto assim na vida pessoal. Então foquem em observar os planetas pessoais, Sol, Lua, Mercúrio, Vênus e Marte, e os planetas sociais também, porque a gente está falando de graus específicos, ou seja, pode olhar para o seu Júpiter e para o seu Saturno, e também pontos calculados importantes como ascendente e meio do céu, nesses graus aqui que eu falei, entre os graus 20 e 29. E se você gostaria muito de entender como esses processos vão refletir na sua vida de forma específica, mas não tem essa base astrológica, não tem problema. Acesse meu site aqui na descrição e veja como eu posso te ajudar com uma previsão anual personalizada só para você. E aqui, entre os dias 6 e 12 de abril, a gente tem uma série de aspectos envolvendo ela, a Vênus retrógrada em Peixes. Ela se encontra com Saturno em conjunção, faz um trígono com Marte em Câncer e um sextil com Urano em Touro. Essa configuração te parece familiar? Pois é, a Vênus encontra Saturno e os pontos desenhados pelo grande trígono menor, reforçando que todo esse processo de mudança e amadurecimento recai sobre a nossa relação com o outro e com os nossos próprios desejos. Esse é um período de grande introspecção afetiva, um retorno ao passado dos desejos e valores à procura do que tem real valor. A conjunção aqui com Saturno revela um momento de revisão profunda das relações, como um juízo sobre o amor, o prazer, os compromissos. E a retomada do movimento direto dessa Vênus no dia 12 de abril marca o fim de um período de avaliação afetiva. É a hora em que o coração começa a se recordar do que realmente merece conservar e o que tem que ser deixado para trás. As coisas começam a ficar mais claras, mas de uma forma gradativa, porque ainda existe um período de sombra pós-retrogradação. Mas esse sextil da Vênus retrógrada com Urano vai se repetir no dia 20, quando a Vênus não estiver mais retrógrada, quando ela estiver no seu movimento direto. Ou seja, a repetição desse sextil, a repetição desse encontro, indica que as mudanças feitas aqui entre o dia 6 e o dia 12 vão ser compreendidas com mais clareza no dia 20. E aí a gente vai ter um momento onde o amor vai se alinhar com a sensibilidade real, não com a dissolução de nós mesmos. O amor se alinha com uma nova noção de estabilidade e segurança, dessa vez mais madura e mais aterrada. E aí, no dia 12 de abril, a gente tem a lua cheia em Libra, que é o signo da justiça, das alianças, em oposição ao Sol exaltado em Áries, falando muito da tensão entre o eu e o outro, entre a vontade individual e a necessidade de conciliação. Libra rege os julgamentos, os pactos, e sobre essa luz da lua cheia, tais temas vêm à tona com intensidade. Essa é uma lua cheia dentro de uma alunação que se iniciou num momento complicado, no eclipse solar em Áries, e ela exalta as disputas, os acordos de paz ou a sua dissolução e os impasses em parcerias. E essa lua cheia vai ser especialmente sensível para pessoas com planetas nos últimos decanatos de Áries, Libra, Câncer e Capricórnio. Esse é o ápice da tensão diplomática, o momento onde os acordos são testados e a possibilidade de equilíbrio pende por um fio. O que acontece nessa lua cheia aqui está fomentando um conflito que vai se desenrolar e a gente vai entender mais sobre isso. O regente dessa lua cheia aqui é Vênus em Peixes, e ela acaba de retomar o seu movimento direto após um período de revisão. Esse retorno ao movimento direto simboliza o fim de um tempo de reavaliações, e agora as decisões precisam ser tomadas. Porém, essa Vênus aqui está sob condições difíceis. Ela está conjunta a Saturno, trazendo restrição, frieza, o
pragmatismo nessas tratativas diplomáticas. Essa configuração aqui congela os afetos, endurece os tratados e impõe condições duras nos acordos. Isso daqui pode indicar que os tratados vão ser firmados por obrigação ou estratégia, e não por real conciliação. Aqui estamos falando de tratados e acordos políticos, mas também existem aqueles individuais. Vale ser feita uma reflexão sobre todo o processo de amadurecimento que falamos anteriormente. A quebra das ilusões te trouxe equilíbrio e aterramento, ou uma visão rígida e fria da realidade que está te fazendo entrar em acordos por estratégia, não por reconciliação real? Temos também a conjunção dessa Vênus com Mercúrio super debilitado. Aqui em Peixes ele se encontra em exílio, queda, incapaz de discernir com clareza. Então se sugere que a comunicação, esses tratados, esses acordos são enganosos, a manipulação de informações. E a presença de Mercúrio junto a Saturno e Vênus reforça a imagem de negociações tensas, baseadas em medo, desconfiança e meias-verdades. E não podemos esquecer que todos esses planetas em Peixes estão fazendo um sextil com quem? Urano em Touro. Urano pode ser lido como a força repentina da mudança, e sextis indicam a oportunidade para quebrar estruturas disfarçadamente, ou seja, como quem sabota um tratado de dentro. Ou seja, a lua cheia revela que os acordos e tratados já trazem em si a semente da ruptura. São frágeis, condicionalmente falsos. Todos os planetas em Peixes estão fazendo um trígono com quem? Com o nosso querido Marte debilitado em Câncer. E esse trígono, por sua vez, nos revela o verdadeiro motivo por trás dos acordos. Marte em Câncer está em queda, então ele age para proteger, mas de uma forma emocional, defensiva, muitas vezes reativa. Então revela que os tratados e pactos diplomáticos foram feitos com base no medo de perda territorial, de invasão, de instabilidade doméstica. O foco não é a paz em si, é a preservação do próprio território e da própria segurança. Essa lua cheia reflete a ideia de que estamos negociando, mas com a mão ali na espada. E não podemos esquecer que essa lua cheia responde diretamente à lunação iniciada no eclipse solar de Áries. Eu vou até deixar o card aqui para vocês assistirem, porque é muito importante que vocês entendam a simbologia desse eclipse, porque ele determina todo o desenrolar do mês de abril. O eclipse já carregava presságios de ruptura, guerra e liderança impetuosa. E no momento que a lua cheia em Libra acontece, representa a última tentativa de contenção, de acordo antes da explosão. Essa lua cheia em Libra, regida por uma Vênus sob pressão e cercada por enganos, é o teatro da paz que encobre a preparação para o conflito. Todos falam de harmonia, de acordos, mas no fundo agem por proteção, medo e interesse próprio. É o ápice do processo de encenação. A paz é proclamada, mas as tropas já marcham por trás das cortinas. Nós temos aqui também no mapa da lua cheia uma quadratura em T, formada pelos signos cardinais com a Lua em Libra, o Sol em Áries e Marte em Câncer. Essa figura representa uma cruz incompleta, cheia de tensão, fricção e urgência envolvendo os signos cardinais, que são aqueles que iniciam, que agem, que tomam uma decisão. Marte, como ponto focal dessa quadratura em T, representa a ação que nasce do medo. Marte em Câncer é um Marte debilitado, em queda, onde o guerreiro age como quem se defende de uma ameaça. Ele está fora do seu elemento, ele reage de forma passiva-agressiva, irracional, emocionalmente ferido. E nessa quadratura, ele se torna o foco da tensão entre a Lua em Libra, que busca acordo, pacto, diplomacia, e o Sol em Áries, que busca vontade, afirmação, vitória. E qual que é o resultado? A diplomacia falha, a vontade se exaspera e Marte age, mesmo que mal preparado. Essa é a mola propulsora que culminará na oposição de Marte e Plutão sobre a Lua nova em Touro. E aí, quando Marte entra em Leão no dia 18 de abril, o guerreiro emerge do ventre lunar de Câncer e se ergue com bravura, mas também com arrogância. Aqui, o desejo de afirmar o próprio poder se exacerba e, com ele, os conflitos se intensificam. O ápice dessa tensão vai ser no dia 26 de abril, quando Marte vai se opor diretamente a Plutão. Esse aspecto aqui evoca confrontos diretos entre as vontades pessoais representadas por Leão e as forças coletivas representadas por Aquário, podendo gerar explosões, manifestações, guerra ou repressão violenta. Esse aqui é, sem dúvida, o estopim do eclipse solar de Áries, que agora se manifesta na sua forma mais crua e visível. Haverá líderes desafiados, sistemas políticos testados e ação movida pela ideologia, porque a gente tem Mercúrio conjunto com Netuno em Áries.
E aí, no dia 20 de abril, a gente tem uma lua minguante em Aquário, marcando o enfraquecimento da luz lunar, justamente no ciclo do povo, da coletividade, da revolução, da ciência. O fato de que essa lua declina e perde força justamente ao se aproximar de Plutão, o senhor dos abismos, o regente das destruições necessárias, enquanto Marte, recém-ingressa em Leão, se prepara para se opor a ele, nos fala de um tempo onde as massas se esvaem e os líderes ganham terreno, ainda que pela força e não pela razão. Aquário, embora seja um signo de ar, ele tem uma qualidade fixa e saturnina, ligada à estrutura das coisas públicas, das instituições, dos anseios populares por ordem e liberdade. A sua natureza dupla, regida por Saturno, mas desejosa de progresso, torna o campo fértil para tensões entre o que é estabelecido e o que se deseja mudar. E quando a lua, significadora do povo, da multidão, da instabilidade do feminino, mingua sob o olhar de Plutão, temos aqui uma imagem clara. O povo enfraquece. Os clamores populares se silenciam, há medo, a opressão velada. E o que reforça ainda mais essa imagem é o aspecto simultâneo de quadratura do Sol com Marte no dia 20, seguido da quadratura do Sol com Plutão no dia 23. Isso coloca o centro da consciência e da liderança, que é o Sol, em confronto com os dois arquétipos mais belicosos e manipuladores do céu: Marte, o guerreiro, e Plutão, o senhor das sombras e do poder oculto. Portanto, esse período entre a lua minguante e a lua nova em Touro, no dia 27, é especialmente perigoso para o equilíbrio social. Os líderes, representados aqui por Marte em Leão, se armam com coragem cega de quem se julga invencível. E o povo, representado aqui pela lua em Aquário, se vê esmaecido pela aproximação de Plutão e se encontra desarticulado, silenciado ou em estado de confusão. A ação se volta contra a transformação coletiva, rejeitando mudanças, endurecendo posições e defendendo interesses pessoais acima do bem comum. Isso nos leva a uma conclusão que pode ser sombria, mas realista. É um tempo onde o leão ruge e o povo cala. O poder se impõe. Não é por consenso, mas por estratégia e força. O simbolismo é ainda mais potente se a gente observa o sextil que Mercúrio forma com Plutão, no mesmo dia, no dia 20. Aqui é uma narrativa sendo moldada para justificar esse poder. A manipulação da linguagem, a ideologia como arma, discursos inflamados que disfarçam intenções dominadoras. E finalizamos o mês com a lua nova em Touro no dia 27 de abril, marcando um momento de profundo simbolismo dentro da lógica desses ciclos que a gente estava vivenciando. É o replantio após o combate, o silêncio que sucede à tormenta. Touro rege aquilo que é duradouro, tangível, sensorial. E após a tensão dos aspectos anteriores, temos aqui uma reconfiguração das forças. Mas não se trata de um triunfo ruidoso. É um poder que emerge pela estabilidade, pelo controle dos recursos, pelo domínio da terra e da segurança material. E o movimento de Vênus, regente dessa lua nova em Touro, é a peça-chave para a gente entender a natureza profunda dessa lunação e mais ainda o seu desdobramento nas semanas seguintes. Temos aqui a senhora da harmonia, dos pactos, do deleite, deixando o seu trono de exaltação e entrando no seu exílio. E esse movimento aqui vai ocorrer apenas 3 dias após a lua nova, ou seja, ela rege o nascimento desse novo ciclo de um local mais elevado, mas imediatamente depois ela assume uma postura radicalmente diferente, belicosa, direta, individualista com a energia de Áries. Então, até o dia 30 de abril, a Vênus vai estar operando na sua exaltação em Peixes, onde ela é acolhedora, compassiva. Ela ainda estará sobre a memória dos encontros com Saturno e Urano, indicando amadurecimento e mudanças importantes. Mas aí ela vai lá e entra em Áries e tudo muda. Vênus, o símbolo do que une, agora atua como o que separa. O desejo se torna a fome de conquista e o prazer se transforma em ação impulsiva. O amor vira a afirmação do eu, muitas vezes em detrimento do outro. Como nos advertiriam os antigos mestres, quando o regente de uma alunação está prestes a entrar no seu exílio, o ciclo tende a começar com esperança e beleza, mas rapidamente revela sua verdadeira face: conflito, competição, um eros belicoso. Podemos pensar em um processo de dissolução seguido de um novo tipo de início, marcado por tensão, impaciência e instabilidade. O que foi desfeito sobre a água de Peixes não retorna em forma de harmonia, mas sim como combate, como necessidade de autoafirmação. E já aproveita esse momento para curtir aqui esse vídeo para que eu entenda que vale a pena continuar trazendo essas análises mais profundas para vocês, e também compartilhe esse vídeo com outras pessoas para que elas também possam ter essa oportunidade de se preparar igual você tá tendo.
E tem um último ponto aqui que é fundamental para a gente entender as energias do momento. Pouco antes dessa lua nova, a gente teve um encontro de Mercúrio e Netuno e ambos fazendo um sextil com Plutão. Plutão representa o controle sistêmico, o poder oculto, e em sextil com Mercúrio e Netuno, sugere que as estruturas de poder estão se utilizando da linguagem, dos símbolos, dos sonhos coletivos como ferramentas de manipulação e domínio psicológico. Nós falamos sobre isso também no vídeo sobre o Ano Novo Astrológico, não deixe de conferir. Esse sextil aqui sugere alianças silenciosas entre os criadores do discurso e os detentores do poder oculto. E nesse jogo aqui, quem se perde é o povo, pois a linguagem que deveria ser a ponte se torna um labirinto. Despertar a cegueira da ira uns contra os outros é a melhor forma de proteger os líderes contra a revolta do povo. O céu desenha um momento onde a ira popular é direcionada para si mesma, fragmentada em grupos ideológicos em choque, enquanto os que verdadeiramente regem o tabuleiro alimentam ambos os lados. Então vemos que essa lua nova aqui é o nascimento de um novo regime de narrativas. A lunação em Touro deveria prometer estabilidade e nutrição, mas o seu regente, prestes a entrar em exílio, e os aspectos tensos que a cercam nos revelam outra coisa. É o início de uma nova forma de dominação, não mais pela força, mas pela guerra dos discursos, pela cega identificação com ideias que não se compreende, apenas se defende. Depois de semanas de revisões, confrontos e desilusões, as retrogradações chegam ao fim. As máscaras caíram, as feridas foram tocadas e as mentiras reveladas. E agora a lua nova em Touro nos convida a agir com base no que foi visto e não mais no que a gente estava esperando. Abril termina com a necessidade de um posicionamento claro, emocional, afetivo e prático. O céu não pede mais reflexão, ele exige atitude. Não dá mais para se esconder atrás das ilusões. Quem sobreviveu ao confronto agora precisa construir com lucidez e o tempo de decidir chegou. E não se esqueça de se inscrever no canal para que você não perca nenhuma análise e possa fluir com o fluxo do universo.